Olá, pessoal, comentar sobre este livro aqui, ó, História do Brasil, do Pedro Calmon. Ele é publicado pela José Olímpio, 1959, tá? Esse livro, ele é bem antigo, tem mais de 50 anos. Assim, tem vários pontos que já são datados, vamos dizer assim, ou seja, a história já superou. Mas, enfim, tem alguns pontos aqui que eu vou chamar a atenção aqui, tá? Então, o objetivo não vai ser fazer um react desse livro, né? É simplesmente chamar alguns dos pontos que eu achei interessantes no livro, tá? Então, na página 17, ele comenta aqui, ó, sobre o fim da Idade Média. Ele vai comentar: nesses argumentos de tímidos desfeitos pelo raciocínio erudito do infante Dom Henrique, tal como se vê na crônica de Zurara, assistimos palpitante ao despontar da civilização moderna. Crônica de Zurara, escrita em 1433. Né? Então, tratava-se de que Duarte Pacheco Pereira resumiu no Esmeraldo de Cito Orbis, 1505, como a última concepção do cosmos, que o mar-oceano não cerca a Terra, como filósofos disseram, mas antes a Terra deve cercar o mar, pois jaz dentro da concavidade. Então, essa ideia de uma Terra redonda, né, está claramente aqui no Esmeraldo do Duarte Pacheco, e que remete à Crônica de Zurara, de 1433. Então, no dia em que, transposto o cabo de Bojador, se dissipasse a fantasia das águas inavegáveis, cairia a construção hipotética do universo conforme os autores e as lendas populares. Ruiria o sistema geográfico de Ptolomeu, de Strabo, de Plínio, de Pompônio Mela. Estender-se-iam os rumos intercontinentais. Para incorporar a África no império, bastava contorná-la, e porque essas explorações se apuravam os processos de navegar, aperfeiçoando-se o navio, a cargo de hábeis marinheiros, na realidade se inteirava Dom Henrique dos meios e dos instrumentos necessários à criação de um mundo diferente, fora do mundo histórico. Justo é antedatar para 1433 o fim da Idade Média. Então, em vez da queda de Constantinopla, em 1453, a era das viagens descobridoras, produto não do acaso, mas de convicções amadurecidas no estudo e na observação. Quando a humanidade, representada pelos ardentes devaneios do príncipe Arguto, toma consciência do Atlântico e a ele se lança, ao substituir-se o ciclo econômico do Mediterrâneo pelo do oceano, no instante em que se tornam obsoletos como imprestáveis noções de um mundo irreal, os textos medievais de Ptolomeu, né, em que era asfixiantemente limitado, e os antípodas, como que ficam ao alcance da mão. O infante Dom Henrique assinala esta sucessão de épocas com seu formidável otimismo acerca da extensão do globo e desse mar enigmático, transformado de inimigo em aliado. Teríamos assim a Europa a passar da Idade Clássica para a Germânica, com o desabamento da civilização latina no século V e a deslocar-se da sua afabada cultura gótico-romana para a universalidade com as navegações pioneiras do infante sábio. É conscientemente o arauto dessa idade nova. A tomada de Ceuta em 1415, né? Então esse texto do Zurara, 1433, que anuncia a Terra redonda, claramente, seria esse rompimento com a modernidade. Então estaria o fim da Idade Média, seria aqui para o Pedro Calmon. Tá? Seria nesse texto daqui. Página 28. Página 28, ele vai falar sobre Colombo. Colombo ele se refere à carta de Toscanelli, né? Que ele teria trocado carta com Toscanelli. Pretende o biógrafo de Colombo que o sábio também escreveu, o sábio Toscanelli, Paulo Toscanelli, escreveu a Colombo. É menos provável. Pedro Calmon não acredita nessa versão. O fato é que a carta ao cônego aparece naquele livro. E circunstância mais valiosa, insistir em crenças e informações correntes a esse tempo. Que a esfericidade da Terra
pressupunha a proximidade dos continentes. Entre essa Brâmia, o mar navegável, onde os portugueses tinham descoberto tantas ilhas férteis. Essas histórias religiosas estavam por trás dos cálculos hesitantes dos astrônomos, e sem constituir uma ciência de navegações exatas, representava uma consciência de rumos milagrosos. Então, assim, ele vai dizer o seguinte, que, em nossa opinião, ou a data 1474 estaria errada, hipótese afastada da data dessa carta, porque diz Toscanelli que escreveu antes das guerras de Castela, que começaram em 1475, ou é absurdo se correspondesse com Colombo 10 anos antes dele chegar a Portugal, lançando em terra pela batalha com os venezianos, como noticia o filho e confirma Rui de Pina. Então ele não acredita nessa carta do Colombo com Toscanelli, tá? Ele considera que isso é história do Colombo. A corte portuguesa não aceitou os planos de Colombo, né? O fato é que Dom João II ponderou a seu modo os oferecimentos de Colombo. O filho deste, Fernando, diz que, informado dos seus projetos, mandou deslealmente procurar por uma caravela terra porventura existente a oeste dos Açores, e porque voltasse sem a achar, concluiu que era alucinação ou embuste. Podia concluir, opinamos, que seria antieconômica e afinal estúpida a travessia leste-oeste para a Índia, quando a ela chegaria contornando o continente negro, à vista dos portos acessíveis e povos dóceis. Não previu isto sim que, temendo pela vida, fugisse Colombo para Castela. Então veja, Colombo não conseguiu Portugal, ele foi tentar em Castela a viagem. Para Portugal, não interessava, porque Portugal estava interessado em contornar a África, ele não estava querendo navegar em direção a leste, né, como queria Colombo. Então não interessava. Então ele mostra esse episódio aí. Agora, com relação à descoberta do Brasil, ele se refere aqui a uma carta do mestre João Físico, em que ele escreve ao rei português a seguinte frase: quanto, senhor, ao sítio desta terra, mande vossa alteza trazer o mapa mundi que tem pero vaz bisagudo, e por aí poderá ver aquele mapa mundi, não certifica esta terra ser habitada ou não. É o mapa mundi antigo, e ali haverá vossa alteza escrita também a mina. Carta de 1º de maio de 1500. Então, parece que essa localização, a existência de terras aqui nas Américas, né, já estaria nesse mapa do bisagudo. Porque ele fala em 1º de maio de 1500 como se fosse um mapa que já existia há muito tempo. Então, parece que ele já tinha algum conhecimento. Com relação da carta de Pero Vaz de Caminha, ele reproduz integralmente toda a carta, né? E é interessante que ele comenta que essa carta foi descoberta por Juan Batista Munhoz em 1793, na Torre do Tombo, em Lisboa, e só foi publicada em 1817 por Aires de Casal, em seu livro Corografia Brasílica, publicado aqui no Rio de Janeiro. Então, é interessante, né, como é que a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a certidão de nascimento do Brasil, ela só foi conhecida ali no começo do século XIX. É isso, muito obrigado, então.